de 8 jogos sem ganhar, né? São 3 pontos conquistados em 24 disputados. Os próximos 2 jogos são contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro dentro de casa, mas é o líder do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians fora de casa, onde o Atlético nunca conseguiu ganhar na nova arena do Corinthians. Então, essa sequência que é de 3 pontos conquistados em 24 pode chegar a 3 pontos conquistados em 30. Um aproveitamento praticamente idêntico à campanha de 2011, quando conquistou 2 pontos em 30 disputados. É complicado a gente falar disso. É complicado projetar essa luta contra o rebaixamento do Atlético, porque essencialmente se o Atlético for incompetente, se tiver 35% de aproveitamento, o Atlético chega aos 45 pontos e escapa. Agora, que as coisas estão ganhando cara de time rebaixado, as coisas estão ganhando cara. Tá ganhando cara e muita cara. E o Vincenzo trouxe os dados de jogos sem vencer, de sequência. O Atlético tem 1 vitória nos últimos 9 jogos. E se você for ampliar para a vitória anterior, é 1 vitória apenas contra o Cuiabá fora de casa. Nos últimos 11, contando apenas o Campeonato Brasileiro, em que o Furacão passou um turno sem ganhar em casa, né? Já completou o turno sem ganhar em casa. Começou o desastre no gol nos acréscimos contra o Flamengo e volta o desastre com mais um gol nos acréscimos, contra o Flamengo. Quase que eu meti um cérebro aqui, 20 anos, acréscimos. Mas brincadeira à parte, o Atlético está numa situação em que ele próprio se colocou por vários fatores. Primeiro, quando teve a escolha de deixar o seu elenco curto, de não ter braço suficiente para cobrir todas as funções, todos os jogos que precisava. Não teve braço suficiente, no caso, pernas suficientes, né? Não teve pernas suficientes para cobrir Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Libertadores da América. E Copa do Brasil. Esse ano não tem Libertadores. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O ideal, e o Martin Varini foi muito claro, a entrevista que concedeu para a Trete sobre o assunto, era ter o título no ano do centenário. O importante é ser campeão no centenário, vamos focar. Nunca falou isso em coletiva, mas abriu o jogo depois que foi demitido. O importante é ganhar uma taça jogando no ano do seu centenário. E o Atlético fez isso. O Atlético poupou no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, para jogar a Copa Libertadores da América, e quando não poupou no Brasileiro ainda teve problemas de cansaço do time. A gente vai lembrar a sequência que começou na segunda-feira contra o Vasco da Gama. Teve, de novo, um jogo contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil 3 dias depois, e escolhe voltar do Rio de Janeiro para depois ir de novo ao Rio de Janeiro. Perde praticamente um dia de preparação, que poderia ser por recuperação, poderia ser para fazer um descanso dos atletas, ou até uma conversa com os atletas, mostrar algum vídeo, fazer uma reunião com os atletas. Escolhe voltar do Rio, fazer o regenerativo no CT do Caju e depois, 2 dias depois, viajar para enfrentar o Vasco novamente. Quando perde daí mais um dia, né? Porque você tem o treino de manhã, mas é todo o foco já para viagem, todo o foco já para o jogo. O Atlético tomou escolhas muito ruins e fala muito do Varini, questão do Varini ter um aproveitamento ruim. É verdade. O Atlético com o Varini no Campeonato Brasileiro foi desastroso. O Atlético com o Varini no Campeonato Brasileiro não conseguiu fazer jogos, principalmente fazer pontos que precisava. Porque aquela sequência que eu falei contra o Vasco começou na segunda-feira, teve jogo na quinta-feira e teve jogo no domingo contra o Fortaleza com os titulares. Os titulares estavam em campo para pegar o Fortaleza e o Atlético amassou o time cearense e não conseguiu ganhar o jogo. Sim. O jogo foi 1-1 na Arena, perdeu mais 2 pontos ali. Então, tudo isso tem culpa. Claro que o Martin Varini tem culpa, claro que os jogadores têm culpa, mas tudo isso é por conta do cobertor curto. E agora o Atlético joga um Campeonato Brasileiro com o Lúcio Gonçalves, sob batuta do Autuori, para ser um time que vai jogar por uma bola para conseguir ganhar os jogos, para conseguir somar os pontos necessários para não cair. O Atlético entrou no modo desespero de quem não quer ser rebaixado. E isso é muito perigoso, porque o Atlético tinha a bola, apesar dos problemas, para conseguir jogar e ganhar os pontos necessários. Agora, o time do Lúcio Gonçalves não passa confiança nenhuma que vai conseguir os pontos necessários. Fez uma partida defensivamente contra o Flamengo muito boa e perdeu do mesmo jeito. Criou 1 ou 2 chances, poderia ter até saído com a vitória do Rio. Claro, futebol. A estratégia defensiva não quer dizer que seu time é uma porcaria e que você não pode ganhar de ninguém. Você pode. E o Atlético pode conseguir pontos de uma forma pragmática, jogando com linha de 5 contra o Botafogo, mantendo os 3 zagueiros, Gamarra, Thiago Heleno e Kaique Rocha. Você pode conseguir. Mas o Atlético entra numa espiral, numa preocupação gigantesca e também num medo de jogar, de não tomar o gol, que com certeza mentalmente vai atrapalhar demais o time na sequência do Campeonato Brasileiro. E aí sim que o risco de rebaixamento fica gigantesco. Porque o Atlético precisa conquistar, em tese, 14 pontos em 11 jogos. O Atlético tem 2 jogos atrasados.
é muito pouco. Conquistar 14 pontos em 11 jogos. Se o Atlético ganhar 5 jogos, já faz os 15. Sim. E o Atlético tem 7 Tranquilo. jogos em casa, né? Sim. 7 desses jogos são em Se o casa. Atlético dos 11 jogos ganhar 4 e empatar 3, faz os 15. E assim, 4 desses jogos vai Perde pensar. 4 ainda. Olha que campanha O Atlético ainda mediana. enfrenta Cuiabá, Atlético Goianiense, Bragantino e esse jogo do Cruzeiro que deve ser com o time reserva. E tem o Vitória em casa E ainda também. tem o Vitória dentro de casa. São 4 jogos em casa. Cuiabá já foi. Foi, isso. Vitória, Atlético Goianiense, Bragantino e Cruzeiro. Isso. São 4 jogos que resolveriam a vida do Atlético, porque 43 pontos praticamente ninguém E conseguiu assim, cair. se você né? conseguir 3 empates fora, você faz os 45. Exatamente, Faz 46 cara. daí. Exatamente. E tem um dado, se é que traz algum tipo de esperança pro torcedor rubro-negro, o Fluminense, que hoje tá na zona de rebaixamento, tá fazendo uma campanha muito parecida com de outros grandes clubes que já foram rebaixados nessa Série A desde o ano de 2006, quando começou aí a 20 times, né? O Fluminense hoje tem 27 pontos com 27 partidas. Tá? Em outros anos, a gente teve, por exemplo, o Corinthians sendo rebaixado em 2007 com 33 pontos. Quer dizer, o Fluminense tá feio. O Vasco rebaixado em 2013 com 27 rodadas disputadas com 32 pontos. O Santos, que caiu em 2023, ano passado, fez 30 pontos nessas 27 rodadas disputadas. Quer dizer, se é que dá algum tipo de esperança ou alento ao torcedor atleticano, no é que a situação né? de quem tá embaixo tá muito pior, A né? gente tem falado